Fala, meus queridos, tranquilidade? Muita gente vem falar comigo, cara, eu vejo seus vídeos e não entendo nada, parece só um monte de risquinho colorido. Te entendo, camarada, também já estive desse lado. Por isso estou fazendo esse vídeo aqui como se fosse um tutorial do zero, para você entender e aprender o gráfico de verdade. O mercado realmente parece complexo, mas hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona esses risquinhos sem muita enrolação. Se você não sabe o que é uma vela ou como ganhar dinheiro quando o preço sobe ou desce, esse vídeo é para você, que não é da Web3, não é do mundo cripto, mas quer entender o básico mastigadinho. Então vamos lá. A visão é prática. Aqui, ó, do lado direito do gráfico, vocês conseguem ver o preço, tá? O preço que ele se encontra. 70,669 é o preço atual. Tá vendo que ele tá vermelho, às vezes fica verde, que aí depende do momento dele. Aqui nesse momento, ele tá vermelho, caindo, porque tem mais gente comprando do que vendendo. Só que se eu mudar o gráfico, a cor pode mudar. Por exemplo, aqui eu tô no gráfico de 15 minutos. Mas tem de meia hora, de uma hora, de 4 horas, todos estão vermelhos. Diário também está vermelho, gráfico diário. E semanal, aqui, semanal é o único que se encontra verde no momento. Esse rosa, verde aqui, são marcações que eu fiz no gráfico, tá bom? Então, no momento, ignora eles. E olha aqui embaixo. Essas barras mostram o volume, que basicamente é o rastro do dinheiro, e essa linha azul que passa por elas é a média dos últimos volumes. Ela define se o movimento está forte ou se é só um espirro do mercado. Olha o exemplo dessa vela aqui, ó. Tá vendo? Olha o volume dela comparado às outras. E olha o que aconteceu com ela, nessa única vela. E olha as outras, curtíssimas. Claro que isso aqui teve um motivo, né? Isso aqui foi uma notícia da guerra, né, que tá acontecendo aí hoje, dia 23, né? Basicamente, o gráfico, ele é um livro de história. Ele te conta tudo o que aconteceu com o preço ao longo do tempo. E esses risquinhos coloridos chamam-se candlesticks, ou vela para o nosso português, né? E elas contam fofocas. Você que adora uma fofoquinha vai gostar disso aqui. Pega essa vela aqui, vermelha. Onde é que eu sei onde é que ela iniciou e onde é que ela terminou? Para isso, precisamos olhar a vela anterior. A vela anterior está vermelha também. Então, sabemos que ela finalizou o mais baixo possível, que foi aqui, onde está o mouse. Aqui foi o preço que a vela finalizou, iniciando essa nova vela. E agora, atualmente, ela está indo para baixo, tá vendo? Se ela tivesse verde, então estaria subindo. Sei que parece óbvio, mas às vezes é bom também explicar o óbvio. Voltando para a vela anterior, tá vendo que tem uma parte que está robusta e outra parte que está fininha? Então, essa parte robusta é onde o preço realmente trabalhou. E esses fiapos de cima, em cima e embaixo chamam-se pavio, porque eles mostram aonde foi a máxima da vela e a mínima da vela. Por exemplo, essa vela aqui teve a máxima aqui, no 70,798. Foi o máximo que ela chegou, só que depois foi caindo, 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 e foi até embaixo. Caiu até aqui. Porém, ao finalizar a vela, ela finalizou aqui, subiu um pouquinho e finalizou aqui, que foi onde está essa parte robusta da vela. Agora, se olharmos o gráfico de longe, vai perceber que o preço parece uma bolinha de ping-pong. Ela, ó, sobe, desce, uma montanha russa. Bate no lugar, volta, bate outro, sobe. No caso, isso chamamos de suporte e resistência. Suporte é o chão. Voltei aqui um pouquinho, que aqui essa parte do gráfico dá para ver melhor, né? Aqui, por exemplo, nessa caixa que eu marquei, conseguimos ver melhor, porque o preço cai, chega ali no suporte, no chão, e a galera fala: ih, tá barato, vou comprar, e volta a subir. E quando chega perto do topo, da resistência, aí o pessoal fala: ih, tá caro, agora eu vou realizar o lucro. Vou vender o que eu comprei aqui embaixo e colocar no bolso dinheiro. E aí volta a cair novamente, testando o suporte, o suposto suporte. E entender o que é o suporte, o que é resistência, onde é que está o teto e o chão, e isso que vai te impedir de comprar quando está todo mundo já vendendo. E quando entra
numa caixa dessas assim para sair só tendo um volume que nem que aconteceu aqui. Um volume com força, né? É que foi até meio exagerado. Conseguem ver essa linha amarela que vem surfando junto com as velas? Digamos que essa aqui é a minha bússola, a EMA 21. EMA 21 por quê? Porque ela é a média dos preços das últimas 21 velas. Se o preço está acima dessa linha, a tendência é de alta. Se está abaixo, geralmente usamos ela para saber se o preço não está longe demais da casa. Novamente voltando um pouco no gráfico, se o Bitcoin sobe muito rápido e fica longe da linha amarela, a probabilidade dele voltar nela é grande. Que foi o que aconteceu aqui. Ó, subiu muito, a linha amarela onde é que ficou? Aqui, ó. Aqui tentou buscar ela, mas o pessoal voltou a comprar. Mas não teve jeito. Ela foi subindo, foi subindo, foi subindo, até o momento que alcançou. E aí, agora, tá dando a descansada. Tá vendo? Que não sabe se sobe, se desce, sobe, desce. Aqui, nem mexo, só observo. Enquanto tá assim, eu aguardo uma decisão, até porque eu também tenho outros fatores aqui para analisar, que eu não vou explicar muito nesse vídeo, que é, vamos falar só do básico, mas tem muita coisa para ser analisada. Tem muitos indicadores e falaremos mais desses indicadores mais para frente. Aí você me pergunta, Johan, esse gráfico é de hoje? Depende da escala. Esse aqui é de hoje, tá? Vocês podem ver os horários aqui embaixo. 1 hora da tarde, 12h30. Né? E aqui tá 15 minutos. Por que 15 minutos? Cada vela dessa aqui tem 15 minutos de vida. Entendeu? Então, sim, isso tudo aconteceu dentro de 15 minutos. Isso aqui tudo. E de restante também. Isso aqui, ó, esse negocinho, 15 minutos. Então, em 15 minutos pode acontecer isso, como também pode acontecer isso. Mudando para 5 minutos, cada vela, 5 minutos. 30 minutos e assim por diante. Aqui vemos a vela diária, né? Cada vela dessa aqui é um dia inteiro. Ou seja, essa aqui foi a vela do dia 23, dia 22, dia 21. E essa aqui vem sendo a do dia 24. Aqui é a visão macro, para a gente ver a tendência do mês, né? Mas também não vou encher vocês de informação agora, deixar para a próxima. Geralmente eu fico olhando mais os 15 minutos mesmo. Porém, é extremamente importante você primeiro analisar o macro, são os tempos maiores, 4 horas, diária, 1 hora. E aí depois fazer as marcações, né? E depois analisar o 15 minutos. Eu gosto também de analisar os 5 minutos, quando eu vejo que já está próximo de uma entrada, e aqui me deixa mais afiado. E mano, como é que faz dinheiro? No trade, a gente ganha na subida e na descida. Long é quando você acha que vai subir, e o short é para você lucrar com a queda do preço. Mas cuidado, que se você entrar com long achando que vai subir e o preço começar a cair, seu dinheiro vai indo embora. Por isso temos que usar os stop loss, que praticamente é uma trava automática de segurança, vamos dizer assim. Se o mercado for contra você, ele te tira da operação para você não quebrar a conta. Também são coisas que mais para frente vamos falar mais detalhadamente. Porém é isso, são estratégias que você usa para ter uma gestão de risco mais saudável. E juizem, pelo amor de Deus. E aí, a Matrix começou a fazer mais sentido agora? O gráfico não é um bicho de 7 cabeças, não. Só um livro que a gente ainda não sabe ler. Agora pelo menos já sabe o que é vela, o que é o teto, o que é o chão e como é que faz dinheiro aqui, resumidamente falando. Sei que ainda falta muita coisa para ser explicada, mas tudo tem um começo. E esse aqui é o básico. Curtiram? Se tem alguma dúvida, manda aí nos comentários aí que eu vou responder geral. Dá aquele like maroto para fortalecer. Compartilha com teu amigo aí que quer aprender um pouco mais sobre trade e acha que é pura sorte. E tamo junto. Até a próxima.